Está no ar, programa O Missionário. A apresentação dos pastores João Ferreira, Benedito Ferreira e Edilson Ferraço. Olá, boa tarde. Está começando agora o programa O Missionário, o programa da família abaetetubense. Meu amado pastor João Ferreira, boa tarde, meu pastor. Boa tarde, Edilson Ferraço, nosso pastor Benedito Ferreira da Costa, família O Missionário. Boa tarde, meu pastor Benedito Ferreira. Boa tarde, missionário Edilson Ferraço. Boa tarde, pastor João Ferreira. Boa tarde, diretor Márcio Costa. E boa tarde todo especial a você que assiste o programa Missionário, a você que nos dá a alegria de tê-lo conosco. Deus abençoe a sua vida, que Deus esteja abençoando a sua semana, o mês de junho. O Missionário, o programa da família abaetetubense, feito com muito carinho para você que sempre nos dá a alegria da audiência. O programa O Missionário desta tarde já está no ar. Há mais de 18 anos no mercado, a Ferraço é sinônimo de qualidade em ferro e aço. Somos especialistas em chapas de inox, alumínio e aço carbono, com soluções sob medida para serralheiros, construtores e empresas. Trabalhamos com compromisso, excelência e ótimo custo-benefício. Fale conosco pelo WhatsApp e descubra por que a Ferraço é referência no segmento. Ferraço, tradição que constrói resultados. No sábado anterior, no dia 20/6, comemoramos aqui na nossa cidade de Abaetetuba o 5º aniversário do Ministério Pedra Angular. A Igreja Pedra Angular que tem na direção, depois do nosso amado Deus, o nosso querido pastor Leonildo Bittencourt. E essa festa foi uma benção. Meu diretor, rode por gentileza a reportagem. Uma noite de celebração e unidade. A atmosfera na Igreja Evangélica A Pedra Angular não foi apenas de comemoração, foi de um profundo mover espiritual. Sob a liderança do pastor Leonildo Bittencourt, a igreja celebrou seu 5º aniversário em uma noite que ficará marcada na história da comunidade cristã de Abaetetuba. Mais do que celebrar o tempo de existência, o evento foi um poderoso testemunho da unidade do corpo de Cristo. O evento contou com a presença de pastores de diversas denominações da cidade. E isso reforça que, acima das placas, o que os une é o propósito do reino. Deus está muito feliz por cada semente que está sendo plantada e vocês ainda verão frutos que vão ser colhidos pelo trabalho, pelo empenho da pregação da palavra. Nós precisamos começar, nós precisamos dar pequenos passos, independente se ao nosso olhar as dificuldades vão surgir. Ele fala assim: eu plantei, Apolo regou a planta, mas foi Deus quem a fez crescer. De modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. E a todos os membros desta casa, afinal de contas são 5 anos de batalhas e bênçãos, de conquistas, de vitórias. E nosso desejo é que o Senhor se torne uma grande árvore nessa cidade
e que seus ramos eles se espalhem por muitos e muitos lugares. Todas as vezes que a gente pensa em desistir e ver as dificuldades, eu, olhando para cada pastor aqui, se eu for ouvir o testemunho de cada um, quem nunca passou dificuldade no ministério, quem nunca passou uma prova, quem nunca pensou em desistir, achando que tem hora que pensa que chegou o limite, mas quando chega o nosso limite, quando nós achamos que não tem mais para onde ir, e vem o Senhor e Ele dá ordem como deu, diga ao povo que marche. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto em um terreno, onde um homem encontrou, ele guardou novamente e saiu dali jubilando com muita alegria. Ele então vende tudo o que tem e adquire aquele campo por causa do tesouro. Perceberam que o reino de Deus é um tesouro que vale a pena investir. Mas se alguém tem que se orgulhar, orgulhe-se no fato de conhecer e saber que eu sou Deus. Mas Jesus disse a eles: não tenham medo, sou eu. Continue, mestre. Não tenha medo. Aquele que ele chamou é fiel para lhe conceder graça na caminhada. Sou uma bênção, inspiração para nós. Continue, que a família Pedra Angular continue crescendo e que o bom nome do Senhor continue sendo glorificado. As tuas mãos são de bênçãos abençoadoras, a tua família é abençoadora, e esse povo que está aqui lhe ama e lhe quer bem. Deus já tem um lugar para ti aqui, sabe comigo? Na hora certa, Deus vai colocar isso na tua mão. Deus te abençoe. Amém? O templo foi tomado por uma alegria contagiante. Louvores, orações e a palavra de Deus se fundiram em um culto de gratidão a quem, de fato, é a nossa rocha e fundamento, Jesus Cristo. Cada sangue inocente que escorria, a igreja de Jesus crescia. Estevão foi muito apedrejado, e ele não permanece. Toda vez que entra a igreja cresce, a minha cresce, o inimigo se levanta, mas não prevalece. Uma nova voz ecoou com o propósito de edificar almas. Nascia ali a Igreja Evangélica Pedra Angular. Um ponto de encontro marcado pela fé e pelo desejo de transformar realidades a partir de um centro urbano pulsante. No entanto, a missão não encontrou fronteiras no concreto da cidade. A festa de aniversário da Pedra Angular foi, acima de tudo, um convite à reflexão sobre o impacto da igreja na sociedade e a importância de permanecermos inabaláveis na fé. Que venham os próximos anos com a mesma paixão, o mesmo fervor e, acima de tudo, o mesmo foco em Cristo. Parabéns, Igreja Evangélica A Pedra Angular, por sua trajetória e por ser um farol de luz em Abaetetuba. Ok, como você acompanhou, foi uma festa muito linda, foi um culto maravilhoso, muitos pastores reunidos e, claro, o intuito sempre de glorificar e exaltar o nome do nosso amado Jesus. Parabéns à família Pedra Angular. Deus abençoe e já estamos juntos para os próximos 5 anos, posso dizer, né? Já renovamos novamente a parceria, estamos juntos com a família Pedra Angular. Nessa tarde também vamos acionar o nosso amado pastor João Ferreira. Também teve uma formatura, né? Olha que festa legal. Meu diretor, é com o pastor João nessa tarde. Queremos mandar um abraço para todos os estudantes do curso de Teologia da Assembleia de Deus de Abaetetuba. São irmãos, são obreiros, são jovens que estudam a palavra de Deus,
às quartas, quintas-feiras, que vem das ilhas, vem de Grapemiri, vem de Moju, Barcarena, são estudantes da Palavra de Deus. E eu tenho a alegria, a gratidão de ser professor dessa turma. E você que quer estudar no Colégio Teológico da Assembleia de Deus, você se matricule, porque é uma bênção. O nosso ETADEB, o presidente da Assembleia de Deus em Abaetetuba, pastor Javan Moreira Pereira, convida você a estudar a Palavra de Deus. O nosso corpo de professores, para presbítero Joás Sena Bittencourt, é o diretor do ETADEB. Também temos a professora Maria do Carmo Bittencourt, coordenadora pedagógica. O corpo docente, professor presbítero Joás Sena Bittencourt, professor Sivaldo Correia de Macedo, Zenito Mateus Maués Pinheiro e o pastor João Ferreira da Costa. Um abraço a todos esse corpo docente e o corpo de estudante. Vamos estudar teologia, é muito importante. Prossiga, não deixe. Aulas lindas e maravilhosas e certamente você vai dar graças ao bom Deus. Que Deus continue abençoando grandemente nossos amados irmãos da Assembleia de Deus, todos os que estudam, que fazem teologia. Que Deus abençoe, que você continue crescendo e que o reino de Deus continue avançando. Deus quer usar você nesta geração. Tivemos um evento maravilhoso, Louvor Semear, que é da Igreja Nova Canaã, pastor Wellington e pastor Segundo. Recebam o nosso abraço aqui da família O Missionário. Que Deus abençoe vossas vidas, vossos ministérios grandemente. Estamos juntos vamos avançar, melhor dizendo, continuar a avançar, levando o reino do nosso Deus. Deus abençoe. E esse evento foi em São Paulo, foi uma bênção. Parabéns a todos os nossos irmãos, em nome de Jesus. E nessa tarde vamos a uma reflexão da Palavra de Deus com o nosso querido pastor Benedito Ferreira. E quero trazer uma breve reflexão à sua vida, vinda do coração de Deus para o seu coração. João capítulo 9, versículo 1, 2 e 3 nos diz: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Muito bem, aqui Jesus se depara com mais uma situação que para a humanidade era impossível: a cegueira, muito comum naqueles dias. E o problema daquele homem, primeiro foi debatido, discutido. Os discípulos de Jesus, como todos os judeus da época, e inclusive até hoje assim como a humanidade, queriam saber a natureza do problema. Por que aquele homem havia nascido cego? Jesus não explica a natureza. Jesus não debate o problema, mas Jesus aponta uma solução, um caminho. Talvez você esteja passando por um problema, uma adversidade na vida, que já tenha até sido alvo de discussão, de debate. Talvez já tenha sido atribuídas várias naturezas, razões pelas quais estas coisas aconteceram. É bem da verdade que muito do que nos acontece é fruto do plantio, daquilo que plantamos e então agora estamos colhendo. Mas há uma palavra que Salomão dá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 11, que o tempo e o acaso afetam a todos. Talvez você tenha sido afetado pelo tempo e pelo acaso. Talvez algo tenha acontecido à sua vida e que é tão difícil que talvez não haja uma solução humana. Sim, porque a cegueira, até hoje não há um remédio para curar alguém da cegueira, a não ser uma cirurgia ou um transplante de córnea. Então o problema daquele homem estava sendo debatido, mas Jesus aponta a solução. Ele cospe na terra, pode dizer, ele nasceu assim para que as obras de Deus se manifestem nele.
Não que Deus tenha criado aquele homem cego para que Jesus o curasse, mas Jesus viu ali uma oportunidade para um agir sobrenatural de Deus. Como falei, Jesus então cospe na terra, faz uma espécie de lodo, unta os olhos do homem e diz a ele: vá ao tanque de Siloé, lave-se e você voltará vendo. O homem fez tudo como Jesus havia dito e voltou enxergando. Voltou agora vendo que nunca antes havia visto, pois nascera cego. Veja que, quando o homem decide obedecer o que Jesus Cristo ordena, as coisas começam e mudam radicalmente na sua vida. Deus abençoe a sua vida. Que hoje, o problema que tem sido debatido na tua vida, você talvez já tenha tentado, talvez já tenha até mesmo colocado nas mãos de alguém e não houve solução. Que tal hoje fazer aquilo que Jesus te ordena? Dê uma chance para Jesus. Entregue isso na mão dele. Faça tudo como ele te disser. E então você verá uma mudança radical na tua vida. Deus abençoe a sua vida. E até o próximo programa, O Missionário. Amém. Como sempre, o pastor é uma bênção, sempre com essa palavra maravilhosa. E claro que o nosso querido pastor, amado pastor João Ferreira, também tem uma palavra para abençoar os nossos corações nessa tarde. É com o Senhor, pastor. Nesse momento, queremos trazer uma palavra que se encontra em Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27, que é relacionamento, aponta o sermão da montanha. Jesus fala que todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceram as chuvas, deram fortes ventos. A Bíblia diz que o mar bateu sobre aquela casa, a casa não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Então, a parábola mais conhecida de Jesus, um sermão muito conhecido do Senhor, Rei da Glória. Ela encerra o famoso sermão da montanha. Abaixo está uma explicação estruturada nessa palavra e detalhada para servir de base para um sermão ou estudo bíblico. Jesus, ele usa essa ilustração logo após alertar que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. A parábola serve como um teste final para distinguir o verdadeiro discípulo do falso discípulo. Então nós temos nessa palavra algo muito importante. Nós temos 3 elementos centrais. Cada elemento dessa estrutura, dessa mensagem, possui um significado espiritual e profundo, que você entenda nessa tarde o que o Senhor quer falar aos nossos corações. Primeiro, nós temos 2 elementos, a rocha versus a areia. Nós chamamos isso aqui de fundamento. E toda pessoa que coloca um fundamento em cima de uma rocha, a rocha representa Cristo, e a obediência prática à sua palavra é o alicerce. Construir na rocha exige esforço, cavar fundo e renunciar à pressa. É um trabalho bem minucioso, bem devagar, mas é um trabalho feito com segurança. Quem faz esse trabalho certamente não temerá os eventos dessa vida. A rocha é Cristo, e aonde você tem colocado o seu fundamento? Colocar o fundamento sobre a areia é colocar o fundamento sobre uma destruição iminente. Esse é o primeiro elemento que queremos falar nessa tarde. A rocha é Cristo, a areia são as filosofias, são os achismos, são a religiosidade. A areia não dá plena convicção de uma vida firme contra as lutas e batalhas dessa vida. A areia representa o mundanismo, as opiniões humanas, o relativismo ou uma fé puramente teórica. É um terreno fácil e rápido para construir, mas é instável, não tem segurança. O prudente. Nós temos 2 construtores. O prudente não é apenas aquele que ouve as palavras de Jesus, mas as pratica.
A prudência está na ação e na obediência diária à palavra do Senhor. O insensato tolo é aquele que ouve a mensagem, acha bonita, linda, talvez até frequente a igreja, mas não pratica. Ele busca atalhos espirituais. Nós temos a provação da vida aqui embaixo, as tempestades. Chuva, rios e ventos representam as crises inevitáveis da vida, doenças, perdas, problemas financeiros e, em última análise, o julgamento final de Deus. A Bíblia diz que o vento, a chuva, os rios vieram sobre a casa que estava na rocha, ela não caiu. Mas o mesmo aconteceu com aquele que colocou a rocha, a sua casa, na areia. Ele talvez pensasse: estou bem. Temos que nos preparar para o futuro, para uma vida além túmulo. Temos que ter Cristo em nossas vidas, praticar a sua palavra. É o ápice, é o alto, é a formação, é a alegria, é a plena certeza de estar semeando no futuro de salvação. Então coloque sua casa sobre a rocha, aceite a Cristo, que Ele te abençoará em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas estes amigos que levaram o homem doente numa maca, eles não voltaram. Eles bolaram uma estratégia para abençoar a vida deste amigo. E que estratégia foi essa, irmão Edilson? É o que diz a palavra do nosso Deus em Marcos capítulo 2, versículo 1. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum. Jesus chegou em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem nos lugares junto à porta cabiam. E ele, Jesus, anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, versículo 3 do capítulo 2 de Marcos. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado aonde estava. E fizeram um buraco, e baixaram o leito em que estava o paralítico ao lado de Jesus. Essa foi a estratégia. Eles subiram no telhado, fizeram um buraco e baixaram o seu amigo doente ao lado de Jesus. E quando nós nos esforçamos, quando nós não retrocedemos, quando nós não desistirmos, quando a gente não desiste, uma coisa é certa: a gente alcança o nosso milagre, o nosso objetivo. Estes amigos poderiam ter voltado, poderiam ter retrocedido, poderiam dizer ao amigo doente: olha, trouxemos você até na porta, mas a casa está cheia, não tem como entrar, não há mais o que fazer, vamos voltar com você do mesmo jeito que trouxemos. Mas amigo de verdade não desiste, amigo de verdade vai até o fim. E o maior exemplo disto é Jesus, nosso amigo por excelência. Jesus foi até o final, não desistiu de nós, mas entregou a sua vida na cruz do Calvário para que a minha dívida e a sua dívida fosse paga. Por isso hoje nós temos o direito de vida e vida em abundância, porque o nosso amigo Jesus Cristo de Nazaré pagou a nossa dívida. E estes amigos, quando desceram um amigo doente ao lado de Jesus, a palavra de Jesus para eles foi: filho, grande é a tua fé. Ou filhos, grande é a vossa fé. Vocês não desistiram, vocês foram até o final. E aqueles que não desistem
alcançam a bênção, a vitória, em nome de Jesus. Não desista, siga em frente. Junho está terminando, mas julho está chegando. Se a porta não abriu em junho, acredite, Deus é poderoso para abençoar a sua vida no mês de julho. E nós, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que te conceda um resto de junho abençoado. E se julho chegar, vamos crer que vai ser um mês de bênçãos, de vitórias, em nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Nesse momento queremos orar por você, orar pela sua família, pedir ao Senhor, nosso Deus, que conceda a você, nosso telespectador, que sempre nos acompanha aqui através do programa O Missionário. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos conceda um final de semana abençoado em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, pelo programa O Missionário desta tarde, aonde, Senhor, o teu nome foi engrandecido, exaltado, porque o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Nesta tarde, Senhor, te louvamos por aqueles que nos assistem, que nos acompanham através das mídias. Senhor, te louvamos, te glorificamos pelas famílias abaetetubenses que sempre assiste o programa O Missionário. Pai justo, nós oramos e abençoamos as famílias abaetetubenses, a nossa cidade, as nossas autoridades. Oramos e abençoamos no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, te conceda um final de semana abençoado, em nome de Jesus. E o programa O Missionário, se o Senhor nos permitir, voltaremos no próximo sábado. Fiquem todos na paz do nosso Jesus.